Fala turma, estamos aqui hoje em mais um episódio do Pode Despertar, aquele podcast que vem aqui para a gente debater assuntos profundamente, né? Não só olhar um lado da moeda, olhar os dois lados e fazer com a maior possibilidade possível da gente gerar reflexões importantes. Hoje aqui estou com o Rafael Werner, engenheiro de software, defensor de política sem idealismo, e com o Matheus Biancardini novamente, da Sejuve MG. Beleza, pessoal, agradeço mais um convite, viu, Danilo, para estar aqui Tamo do seu junto lado. sempre. Sempre um prazer. E estou muito feliz de a gente estar entrevistando hoje um convidado que eu considero tão espetacular, que é o Rafael Werner, uma pessoa que eu já conheço, que trabalhou comigo e trabalha na Juventude do Novo. Então, estou muito feliz de estar aqui contigo hoje, viu? Eu que agradeço o convite de estar aqui. Será uma honra poder compartilhar alguns das minhas opiniões, não muito convencionais, sobre alguns assuntos. Boa, é Ainda mais isso aí. conversando com duas pessoas espetaculares que já há algum tempo eu estou caminhando junto. Vamos que vamos. E aí, pedir para vocês aí, já no começo, curtir, compartilhar, seguir o nosso canal, para a gente conseguir atingir, né, o maior número de pessoas dessas boas opiniões, dessas boas reflexões, para que a gente consiga, né, não só a gente aqui, mas todos poderem despertar. E aí, Werner, me fala mais um pouquinho sobre você, como é que você entrou, né, nesse mundo da política mesmo, né, porque você já foi candidato em 2020. 2020, você foi candidato, quais foram suas motivações, enfim, né, quem que é o Werner, de onde que ele vem, para onde que ele está indo. Eu sou nascido em Belo Horizonte, só que moro em Contagem desde a minha infância. Meu interesse por política ele começou, eu acredito que numa época em que vários dos brasileiros começou a se interessar por essa temática. 2015, 2016, Dilma tinha acabado de ser reeleita, a gente estava numa crise econômica. Depois daquelas manifestações também. Manifestações, De 2013, 2014. vai ter impeachment, não vai ter impeachment, ainda estava saindo do ensino médio. E como a maioria das pessoas que passou pelo ensino convencional, eu era bombardeado por ideias de esquerda. Então, sempre aquela coisa. O maior problema da humanidade é a desigualdade social. E precisamos de mais Estado para resolver o problema da desigualdade social. O capitalismo ele vai destruir o meio ambiente. O patrão ele visa o lucro é uma coisa perversa. Só que essas ideias nunca me desceram muito bem. Isso você tinha quantos anos ali já? Isso com 16, 17... E hoje você tem? Hoje estou com 25. E daí, como eu estava em todo aquele período turbulento politicamente, eu queria entender, né, mais o que estava acontecendo, e as explicações que eram dadas em sala de aula, para mim, não era suficiente. E aí eu acabei caindo num site que muitos devem conhecer, chamado Instituto Mises Brasil, né? O Mises.org. E nessa época era bom ver os artigos, a gente se embasar, e todos os conteúdos praticamente que a gente defendia vinham de lá, né? E aí eu comecei a maratonar os artigos. Eu lembro até hoje do primeiro artigo que eu li, falando que os benefícios que os trabalhadores têm hoje, como maiores salários, enfim, os benefícios do trabalho, né, diminuição da jornada e tal, vieram do capitalismo e não dos sindicatos. Eu falei, mas sempre me falaram, né, que é graças aos sindicatos, é graças à luta trabalhista Luta que de hoje classe. os trabalhadores têm melhores condições, mas não, né, isso é um processo natural do desenvolvimento do capitalismo, com mais inovações, mais produção. E daí comecei a maratonar os artigos, a ler tudo que tinha à disposição para poder confrontar os professores dentro de sala de aula com... Isso ainda no ensino médio ali. Isso ainda no ensino médio, né? Segundo ano, terceiro ano. Infernizava a vida dos meus professores de esquerda. Imagino que sim. Cheguei a tomar algumas ocorrências, algumas advertências por discordar, talvez de maneira um pouco exacerbada em alguns poucos momentos. E daí começou a surgir um movimento legal de outros alunos que ficavam calados, mas começavam a identificar, falando, eu não sei muito bem o que está acontecendo, mas parece que o que ele está falando não faz sentido, né? E saindo do ensino médio, aí eu comecei, de fato, a jornada política, continuei estudando, continuei defendendo as ideias que eu acreditava, que era a redução da máquina pública, redução do Estado, diminuição dos impostos,
defesa também de certos valores morais que para mim são importantes. Nessa jornada eu acabei conhecendo o Partido Novo, ajudei a fundar o diretório do Novo lá em Contagem, na minha cidade. Eu comecei a fazer algumas palestras falando sobre liberdade econômica, chamando as pessoas para conhecer o partido, falando sobre o cenário da cidade. E nesse período eu acabei recebendo um convite para fazer parte do processo seletivo do Novo à candidatura. 2020. Isso em 2019, né? Saí candidato, a primeira eleição tive 1.030 votos, fui o segundo mais votado do partido, estava com 22 anos, estava super novo. Fazendo uma campanha mandando privatizar a cidade inteira, né? 1.030 pessoas concordando com vamos privatizar a cidade toda, já é um espalhar um pouco da sua mensagem, né? Um pouco não, né? Bastante. Nossa, eu saí na rua com mas você teve um frizinho na barriga ali, pensando que não ia conseguir 1.000? Quantos você pensou na hora que você... Porque assim, claro. Dizem que dá, né? Que esse frizinho na barriga, se eu tiver 50 votos. Cara, campanha é um negócio que traz uma experiência muito legal, né? Primeiro que você começa a sair da tua bolha. Você conversa com pessoas que têm uma vivência e que vivem em realidades completamente distantes do que você está habituado, né? Então eu rodei a cidade inteira, fui para Nova Contagem, fui para Eldorado, fui para o meu bairro ali, Jardim Riacho, Flamengo, e abordava as pessoas na rua, falava das ideias que eu acreditava. Então foi uma experiência bem legal, você acaba desenvolvendo muito, né, algumas habilidades sociais. E no início começou tudo organizadinho, né? Vamos planilhando os votos, aí da metade pro final a gente entrou no modo Go Horse, vai embora com todo mundo, vamos gravar vídeo. E no final eu falei, poxa, não faço a menor ideia quantos votos que eu vou ter, né? Mas 1.030 votos foi uma votação relevante, ainda mais para a cidade. É segundo mais votado do partido do governador na cidade da região metropolitana. Foi um resultado excelente também para a cidade. O que entrou com a menor quantidade de votos lá em Contagem foi 1.600. E campanha de vereador sempre é um voto muito pessoalizado, né? Então eu estava disputando com 4 caras no meu bairro. Né? Eu lembro no período de campanha, Werner, eu fui um dia, inclusive, lá em Contagem, pedi voto para ele. E foi uma experiência bacana. A gente foi numa praça. Cara, eu só lembro que tinha mais ou menos uns 10 candidatos por metro quadrado. Era uma coisa assim absurda. Tinha carro de som, gente andando a carroça com megafone e tal. E tinha nós ali de blusa laranja do Novo. Indo de pessoa em pessoa, panfletinho. A pessoa pegava, olhava assim, aquela bandeira ANCAP, né? Amarelo, preto e o verde de laranja na frente. Falava, pô, que isso? Você chutava a árvore e caía 50 candidatos socialistas e tinha um Werner lá no meio. Querendo privatizar tudo. Querendo privatizar tudo. Eu falar que eu comprei meu chapéu de cowboy fazer campanha com o Werner. Mas, Werner, pós-campanha você cresceu pra caramba, né, cara? Foi uma experiência boa que visivelmente te deu muita musculatura. E eu não tô falando do anarcomarombismo, eu tô falando de musculatura política mesmo, mas eu quero saber, hoje, qual que é o seu pensamento político? O que você se identifica de fato? É um pensamento mais libertário? É um pensamento mais anárquico? Isso, para mim, é uma questão importante da gente elucidar, porque quando a gente pensa só à esquerda ou à direita, fica muito vazio. Acho que a gente tem que entender cada vez mais os... Até porque esses nomes, eles vêm muitas vezes também para confundir a grande turma, né, que não sabe o que é um ou outro. E isso é interessante. Então, isso é bom de você falar, Werner, também, né? Em questão de você é muito mais conservador, né? Então é bom você dar um panorama do que você considera aí importante na sua visão e por que também, né? Da sua forma de pensar. Eu confesso que... nesses anos, né, você vai amadurecendo, você vai consolidando algumas ideias, vai fazendo depuração de alguns erros daquilo que faz parte de um certo ímpeto juvenil. E hoje, em tons de brincadeira, eu venho me considerando um anarco-tradicionalista, né? Mas eu acho que um termo mais adequado seria que eu sou um conservador libertário. Eu acho que uma boa definição de conservadorismo é trazida por, inclusive, um autor brasileiro, João Camilo de Oliveira Torres, em que ele fala que o conservadorismo, diferente do que muita gente acha, ele não é um imobilista, né? Ou seja, ele não defende uma permanência estática da sociedade. O conservadorismo, muito menos, ele é um reacionário, ele pretende voltar para um certo recorte de um ideário, de um período histórico específico. Ele defende que o conservador, ele é, portanto, um reformista, né? Mas ele não defende qualquer reforma. São reformas que têm um certo lastro em uma tradição, né? E que faz uma ligação entre o passado, o presente e o futuro, né? Mas, ao mesmo tempo,
concordando com essa visão conservadora, de me opor a um pensamento revolucionário, eu me considero um cara profundamente anti-estatista. Acredito que... Menos Estado, melhor. Quanto menos Estado, melhor, e, se possível, a ponto dele ser tão pequeno que eu posso chutar ele bem longe da minha vida. Então eu sou um cara... Gostei da definição que eu posso chutar ele bem longe, gostei. Então eu sou um cara profundamente anti-estatista. Eu acho que a melhor coisa que o Estado pode fazer para ajudar a população é tirar suas garras de cima dos indivíduos, é tirar todas as suas amarras da economia, tirar todos os subsídios, todos os impostos, que isso acaba travando o desenvolvimento. E o Estado hoje, em especial o Estado moderno, ele acaba sendo o maior financiador também da degeneração moral no Ocidente, né? Então eu me considero um cara conservador, libertário. Eu tenho uma dúvida para você. Então a gente tem esse entendimento, é entendimento inclusive que eu concordo em sua maioria, mas você acha que o Estado ele não deveria investir, por exemplo, e eu não vou nem colocar questões básicas, é uma visão até que eu tenho, distoante até da pergunta que eu vou te fazer, mas eu quero entender a sua visão até para ver se ele vai ter o meu voto possivelmente futuramente aí. Que é o seguinte, Werner. Você acha que o Estado investir em alta cultura seria uma coisa positiva para a sociedade? Você acha que o retorno seria maior do que o prejuízo? Tendo a visão do Estado de hoje, sem pensar naquele pensamento, não, o Estado não teria nem que existir. Ele existindo, da maneira que ele existe hoje, seria um investimento proveitoso? Eu acredito que a gente faz uma análise um pouco mais funda, né? Quando a gente entra na política, e hoje, tendo, por exemplo, um governador aqui em Minas Gerais, tendo amigos deputados federais, a gente começa a entender os problemas da máquina pública, né? Às vezes a gente acha que para chegar lá e diminuir o Estado é como se fosse uma pecinha de Lego em que você consegue desmontar, mas na hora que você vê tem tantas amarras, muitas engrenagens, aí tantas classes lobistas que fazem uma pressão constante para manter aquilo ali, que fica muito difícil causar qualquer mudança com as instituições que a gente tem hoje, né? E principalmente rápido. E principalmente de maneira rápida. Tudo em política e em economia demora muito tempo, né? Agora para construir, para destruir é rapidinho. E dado o fato que existe um orçamento direcionado hoje para a cultura, seria melhor que isso fosse voltado para uma cultura de verdade do que essas coisas que são de culturas inferiores, né? Música de baixa qualidade, degeneração. Mas como moral. é que a gente consegue definir o que é uma música de baixa ou de alta qualidade? É no seu grau de beleza ou de critério? Ou tem o grau Werner igual a escala Richter? Ou tem alguma outra... Porque é subjetivo, né? É igual agora descriminalizar político. Quem que é político? Você que já foi candidato? Não, eu discordo. E daí a gente... Eu discordo, porque daí a gente começa a cair em um grande problema que a gente tem no Ocidente, que é o relativismo, né? A beleza, ela é objetiva, e isso é um debate que a gente tem desde os gregos antigos, né? Claro que existe uma certa variedade no que é beleza. Existem coisas que são belas, mas que são diferentes, mas existem sim critérios objetivos que a gente pode ferir. Se a gente volta para Aristóteles, Platão, você vai ver que uma simetria está mais próximo da beleza, uma harmonia aproxima a música harmônica e desarmônica. Pois é, um certo grau de complexidade musical, né? Então não tem como, não existe um grau de comparação de você pegar uma música clássica que existe inclusive uma capacidade virtuosa de um músico conseguir executar e performar uma música do que hoje a gente enxerga com essas então, a gente músicas nem industriais. Eu prefiro a gente nem investir nesse tipo de coisa, porque deixar alguém também falar o que a música é boa ou ruim para investir, ou a cultura é muito complicado. Mas assim, eu como um parlamentar, eu acho que o Estado sequer deveria ter um orçamento voltado para a cultura. Isso o ponto. A cultura, ela emerge, na verdade, de interações espontâneas entre os indivíduos. Puras, né, da sociedade. É aquilo que o Hayek sempre então, Lei Rouanet, você já ia... tem que acabar com a Lei Rouanet. Rápido, né? Então, a cultura, essas coisas, elas emergem da livre associação entre os indivíduos e não é um processo top-down. Né? Caneta. Entendi. Não. E tem outros processos, assim, hoje dentro do Estado que
anteriormente você tinha uma visão contrária e que hoje você já tem uma visão mais favorável. Você mesmo comentou que você teve experiências, tem amigos hoje que trabalham dentro de governos, tem amigos que são parlamentares. Hoje a sua visão mudou um pouco sobre certos aspectos dessa visão do papel do Estado na sociedade? Eu acho que a visão do papel do Estado na sociedade não mudou nem um pouco. Se um dia eu tinha dúvidas de que o Estado ele poderia fazer o bem, hoje eu tenho a mais absoluta certeza de que ele não consegue. Se a gente pega todas as boas coisas feitas pelos governos, são, na verdade, de políticos guiados por uma certa visão de mundo, retirando o papel do governo em vários aspectos, né? Claro que a gente pode fazer isso em graus diferentes, né? Então, por exemplo, hoje as pessoas acabam defendendo a ideia de que não, o Estado ele tem que cuidar da saúde, da educação e da segurança. Mas, vamos lá, existem graus diferentes de um Estado atuar na educação. Hoje a gente tem um ensino público onde existe um Ministério da Educação que dá uma matriz curricular para todas as escolas no Brasil. Eu não consigo pensar em coisa mais soviética do que a existência de um Ministério da Educação. Né? Então, você não tem liberdade nenhuma de educação. O Estado investir, você dá a educação na mão do Estado, na verdade você está entregando uma arma para ele controlar o que toda a população vai pensar, mas existem modelos transitórios que causam danos menores, né? Por exemplo, a gente pode dar mais autonomia para as instituições privadas, a gente pode fazer talvez um programa de charter school, de ter uma escola pública, mas com uma administração direcionados, né, por resultados. Isso que você falou é muito interessante, porque a gente, né, conversou com o Gabriel aqui e o Gabriel falou muito isso, né? Na verdade, o professor Gabriel Mendes falou, na verdade eles não querem melhorar a educação, eles querem o controle da educação. Querem o controle da educação. Perfeito. Isso é mais importante do que o desempenho. É muito melhor, porque com o controle a gente controla o que as pessoas vão pensar, igual você falou, né? Que foi lá no início, né, daquela chama que te veio a buscar outras informações para começar a debater e ter outros argumentos, né? Então, assim, a educação é algo realmente que no Brasil, a gente já conversou aqui, né? Por exemplo, o monopólio do MEC é mais do que soviético, né? É o que pode, de fato, assim, destravar o Brasil em questão de educação, é quebrar o monopólio do MEC. Quebrar o monopólio do MEC, dar mais autonomia para as instituições, defender a liberdade das famílias em cuidar da educação. Sim, foi assim a vida toda, né? Nas tribos, você aprendia lá dentro da tribo, dentro de casa, então... Aí eu vou até voltar à frase do Rothbard que eu gosto para esse assunto, né? Que ele fala no livro Ensino Livre Obrigatório, com certeza você já leu. Curiosamente, esse livro foi o que abriu as portas a mim do catolicismo. Olha só que interessante, esse é um tema pra gente explorar. Catolicismo? Esse é um tema pra gente explorar. Mas você não era? Não. Então calma. Fala a frase. Não, vamos aqui, porque a frase é interessante, acho que vai até somar com isso, que a frase do Rothbard é que o ensino, a aprendizagem não pode se limitar ao ambiente escolar. Porque o aluno, o indivíduo, ele está em plena mudança o tempo inteiro, onde ele estiver, quando ele estiver, em casa, ele vai estar consumindo coisa, aprendendo coisa, e isso entra muito na questão cultural, isso entra muito na questão religiosa, em todas as instituições, de certo modo, que a gente tem dentro da nossa sociedade, interferem diretamente na construção e visão que aquele indivíduo vai ter do todo. Do papel bagagem, dele, do papel de tudo ali no entorno dele. Tudo que ele foi vivendo. Exato. E aí agora a gente faz a volta aqui pro tema religioso. Hoje você se considera, então, um homem católico. Um católico apostólico romano, graças a Deus. Mas você não era. Belíssimo. Não era. Isso foi que ano? Perdão, só pra eu tenho que me situar aqui, irmão. Você tem 26, com 16 você começou a olhar na política. Tô com 25 ainda. 25, não faço a minha idade, Desculpa. O podcast vai sair, vai que sai aí. A hora que sair, às vezes você já fez os 26. Mas eu me converti ao catolicismo nesse ano. Eu já estava há 3 anos nesse processo de investigação da fé católica, mas que eu abracei integralmente foi em um tempo relativamente recente. E o meu interesse pela Igreja Católica, curiosamente, se deu pela escola austríaca e pelos autores libertários. Rothbard, como o Matheus citou o livro, no Educação Livre Obrigatória, ele está ali traçando qual que é a origem desse sistema educacional como ferramenta de controle na mão dos governantes. E daí ele coloca que a origem de todo esse sistema é na Reforma Protestante.
em que o Lutero, quando ele rompe com a igreja, ele escreve a Carta aos Príncipes, recomendando a estatização do ensino, proibindo o ensino católico, que em um tempo anterior era relativamente livre ali nos mosteiros, nas igrejas, Bem e obrigando relativamente. obrigando o ensino luterano, né? Até para conseguir o apoio político, que também tinha interesses em tirar poder da igreja. Uhum. E também nesse livro daí ele fala que esse modelo de educação ele acabou sendo exportado para Genebra, na Suíça, com Calvino, que fez um regime totalitário na cidade, também obrigando o ensino calvinista nas escolas, e que isso foi exportado para o resto do mundo. Ele também cita o John Knox, que é o fundador da igreja presbiteriana, que fez um morticínio lá na Escócia, e que a partir daí esse mesmo sistema educacional foi exportado para a Prússia, com Bismarck, depois para o Estado moderno, com os regimes totalitários, e até hoje a gente tem esse formato em que o Estado ele acaba tomando as rédeas, né, do ensino de toda a população. E como eu era protestante, eu falei, ué, então na verdade o Lutero e o Calvino não eram tão bonzinhos assim como foi me apresentado na escola dominical, né? Então isso abriu um certo interesse. E daí, também lendo outros livros do próprio Rothbard, tem um que chama An Austrian Perspective on the History of Economic Thought, que é a história do pensamento econômico sobre uma perspectiva austríaca, onde ele fala que o grande mérito da escola austríaca não foi criar uma coisa do zero, não foi seguir uma certa herança do Adam Smith e dos autores modernos, mas foi retomar um pensamento que havia sido perdido dos escolásticos tardios, que eram os seguidores de São Tomás de Aquino, e daí ele escreve que grande parte do núcleo da teoria econômica foi desenvolvido entre o século XIII e o século XVI, com grandes autores, com grandes monges, como, por exemplo, São Bernardino de Sena, Nicolau Oresme, Martim de Azpilicueta. E aí ele escreve que o mundo seria um lugar melhor se a economia tivesse seguido os católicos medievais ao invés do Adam Smith. Eu falei, então existem coisas boas que eu posso aprender com a Igreja Católica. E a partir daí gerou um interesse de eu ir mais a fundo na história da igreja, começar a quebrar as objeções que eu tinha em relação à instituição Igreja Católica, né? Caí durante muito tempo no que hoje eu fico chamando de fake news iluminista, e nesse processo eu acabei chegando na fé católica. Que interessante, cara. Bom saber, bom ter essa demais, visão, eu não né? sabia disso não, cara. Eu tô até bobo aqui, achei que você era realmente protestante, só que hoje, então, Aí, ó, pegou de surpresa. pegou de surpresa aqui. E eu quero até lembrar aqui, porque recentemente eu participei de alguns eventos, de algumas ações que têm sido realizadas aqui por vários movimentos, e tem um movimento que chama atenção, que é o movimento religioso, se eu não me engano, o Werner participa, Qual que é o Beato do Padre Vitor, né? Sim, é o apostolado Beato Padre Vitor, Apostolado Beato Padre um Vitor. apostolado criado por meu grande amigo, a Vinícius. Um abraço para o Vinícius, que faz todo um trabalho cultural de difundir Fantástico, a fé católica, de também dar formação, inclusive política, né? Aliado, sim, claro, aos princípios Ótimo. da igreja, do cristianismo, e que faz um trabalho essencial aqui em Belo Horizonte. Isso é uma questão importante. Eu acho que são até formas que essas organizações têm de devolver para a sociedade, dar um retorno para a sociedade. Mas eles fazem muito isso, fazem né? o Isso tempo é inteiro, o tempo espetacular, assim, E é bom da divulgar e religião também. É E importante. recentemente eu até dei uma aula para o Você pessoal dá do aula também, apostolado. professor? Professor Professor, Werner, segundo professor Alemão. entrevistado, então. Pois é, eu acabo tendo como um hobby, né, sair falando essas curiosidades. É claro, né, eu acho que o aprendizado, se você guarda para si, ele acaba perdendo uma certa função, né, então você aprende para poder espalhar, né. E dei uma palestra, na verdade, para um grupo católico, falando sobre uma defesa católica da economia de livre mercado. Então, as pessoas sempre têm uma visão meio equivocada de que não é possível ser cristão e defender o capitalismo, não é possível ser católico ou protestante e defender o livre mercado, sendo que, na verdade, o berço de onde surgiram essas ideias foi o cristianismo, né? Bacana. Eu Bacana não. demais. Mas assim, quando você começou a pesquisar sobre isso, aonde que você achou essas passagens assim que você consegue argumentar isso? Porque a outra turma pensa isso, né? Que não é. Como é que você pode ser um católico perfeito
se você apoia o lucro excessivo, já... Porque tem muito dessa coisa mesmo, o Danilo tá certíssimo. Eu lembro outro dia que eu vi um post desse que falava assim, não, Jesus era comunista. Então assim, eu e já tal, escutei muitas coisas sobre isso. Cara, E tem essa briga ideológica, infelizmente, dentro da igreja também, né? Não é só isso, né? Assim, hoje eu li um livro que é do Carl Jung, O Homem e Seus Símbolos. E eles falam que é muito fácil de vender o comunismo na Terra, porque o comunismo na Terra é como se fosse o paraíso na Terra. Então é fácil de você pegar. Então é uma ideia que com muita facilidade você consegue espalhar. E o outro lado não. O outro lado é a vida é difícil, a vida tem que trabalhar, tem que estudar, tem que ralar, né? Não é tão simples assim, etc. E a outra narrativa é muito mais complexa do que a do comunismo. Então é muito fácil de você vender isso, né? E ainda se aliar, então, à imagem do Jesus Cristo, Aí é fácil. Fica impossível de não tem vários vender. pontos aí que vocês abordaram, e eu acho que esse é um tema importantíssimo, né, de ser abordado, né? Pode um cristão, pode um católico ser comunista? E a resposta, via de regra, não via de regra, a resposta categórica é não. Porque o comunismo ele é essencialmente materialista. Aí o que isso quer dizer? Que o comunismo ele nega a existência de uma realidade transcendental, nega a existência de divindades, e tudo se resume à matéria. E o comunismo, mais do que um erro filosófico do materialismo, mais do que um erro econômico de ter todas as teorias equivocadas, e mais também do que todas as suas tentativas de descambarem em regimes autoritários, ele é, nas palavras do Eric Voegelin, uma religião secular maligna. Então o comunismo ele tem uma espécie de escatologia no seu pensamento, onde toda a história arruma em direção a um fim último, onde você alcançaria um equivalente a um paraíso na Terra. O recreador é o Estado. Então, o que o comunismo faz é imanentizar essa escatologia. Então, o que é próprio de uma realidade transcendental, eles trazem para o mundo terreno. Para a narrativa deles. E tudo que contribui para esse fim último do comunismo, seja o morticínio, seja a instauração de um regime autoritário, seja a perseguição a opositores, seja a censura, é visto como bom. Tudo que representa uma ameaça a essa expansão comunista é passível de ser combatido. Então, dentro dessa visão, a própria fé católica é atacada pelos comunistas, né? Então, você não pode ser um cristão e um comunista, isso é um contrassenso, né? Muito bem consolidado dentro de uma visão ortodoxa católica. Bacana, bacana demais, velho. É bom ter essa visão religiosa também, porque às vezes Até eu acho, inclusive, que falta conteúdo sobre isso. Falta muito, mas assim, é porque o pessoal fala, a gente tem que separar a política de religião. Né? Isso é uma coisa que todo mundo fala, assim, mas não tem jeito, porque o primeiro método de controle da sociedade foi a religião, que depois passou para a política, então os dois estão muito juntos. E é interessante a gente buscar todas essas informações, né? Dar mais outras informações, porque as pessoas conseguem criar algumas narrativas pro outro lado, e a gente acaba não vendo esse outro lado também, né, velho? Então, assim, é por isso que aí vocês podem despertar, né, Matheus? É isso aí, despertar pra aprender. Pra aprender, pra refletir, abrir, né? com certeza. Ver os dois lados da moeda. Isso, acho que isso que é o mais importante aqui, né, velho? Só isso daria tema pra muitas horas. Com certeza. Agora, eu tenho uma pergunta pra fazer pro Werner, que é uma pergunta que eu quero desencadear um debate aqui, viu, Danilo? Pô, por favor. Doutor Werner, qual que foi o melhor presente do Brasil pra Vossa Excelência? O melhor presidente do Brasil? O melhor presidente, eu acho que em relação à postura, eu tenho uma grande admiração pelo nosso querido Michel Temer, né? Também. Até pelo seu notório saber e domínio da nossa língua portuguesa, mas eu tenho uma opinião muito controversa. Saudades vampirão. Mas eu tenho uma opinião muito controversa e eu venho afirmando isso há algum tempo, que o governo mais liberal economicamente que a gente teve, independente de vocês gostarem ou não, foi o governo do nosso querido Jair Messias. Tá ok? Esse vai ser o bom debate, Danilo. Vai ser um bom debate. Não, assim, eu acho que o melhor também foi o Michel Temer, dos que eu pude ver, né? E o pior eu sei te falar. O pior pra mim foram dois que, assim,
nariz a nariz, que é Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek. Ah, vai ter mais um debate. Esse, então, pra mim, esses foram os O do Getúlio piores. eu posso concordar contigo, viu, Danilo? É. Mas o do JK, Eu não cara, consigo. não tenho como... Eu acho. O Matheus, ele tem uma certa admiração pelo governo JK. É mineiro. Destoando eu de tenho. todas as outras pessoas de bom senso. É. Mas, Ele é um cara de bom senso, mas às Eu vezes sou um ele cara de erra. bom senso, mas numa opinião eu tô discordante da maioria. Mas, ó, vamos falar disso agora, é importante pra gente analisar um governo. Como que a gente pega, assim, e fala, esse governo é bom, esse governo é ruim, esse governo foi mediano? A gente analisa as políticas dele, a gente analisa os efeitos que ele deixou. A gente Principalmente os analisa defeitos a longo os prazo. resultados. Que foram Os dando. defeitos a longo prazo, com certeza. E no caso do JK, por exemplo, ele foi o cara que conectou o Brasil com a sua própria grandeza, que era o seu interior. Ele conectou o Brasil, ele levou o Brasil para fora do litoral. E construiu A gente teve um câncer avanço. chamado Brasil. Um ralo de sugar todo o nosso dinheiro. A gente produz, vai pra lá e some. Esse cara, infelizmente, ele foi mineiro e fez isso, cara. Porque, assim, se ele tivesse simplesmente, Matheus, é minha opinião, tá? Uhum. A gente não vai brigar por causa Jamais, disso, tá? jamais. Tá, Até porque cê o tanto de gente que sabe, fala minha opinião é o comigo, seguinte, se me se ele questionou. tivesse gastado tudo que ele gastou em Brasília pra sapecar a ferrovia, meu irmão... O Brasil era outro. Mas esse é um e, ponto interessante. e Brasília, nem Brasília, né? Alguma cidade ia acabar surgindo lá no meio do interior do Brasil. Mas eu Com acho que a lógica ferrovia. inversa talvez não desse certo, porque a gente estava todos esses anos e o Brasil continuava concentrado no litoral. A construção de Brasília fez a gente caminhar para dentro Mas do país. é um ponto que recentemente eu falei sobre. Eu estava em Brasília nessas últimas semanas, e eu falei no meu Instagram sobre a arquitetura de Brasília. Outro tema bom. E aí as pessoas gostaram bastante, né? Porque Eu não gostei. foi o único que não gostou. Inclusive, a sua coordenadora da juventude adorou, todo mundo aprovou, Meu todos Deus do os céu. membros do partido não falaram, Não, não, isso daí faz sentido. Mas a Brasília é vista, né, como uma grande construção, como um exemplo de cidade. Só que, Ela não é feita pra pedestre, né? Não é feita Não, pra ela odeia Pra começar, pedestres, na verdade. eu fui lá eu já odiei isso. Não é feito pra você andar no lugar. E dentro do urbanismo, existe um grande urbanista que chama Yangel, em que ele criou um termo chamado Síndrome de Brasília, em que ele fala que Brasília de cima é muito bonito, parece um formato de avião, uma cidade bela, planejada, só que quando você pisa, a cidade é um inferno. Primeiro que é uma cidade com uma temperatura humanamente inabitável. E segundo que é uma cidade claramente não feita para pessoas, né? Ele fala que todos os monumentos, todas as construções são em proporções não humanas. Você não consegue caminhar na cidade. A cidade é extremamente Grande em setorizada. tudo, né? É o contrário do que você espera de uma cidade orgânica, né? Que reflete a vida natural das pessoas. Ela não é orgânica, ela é completamente Não é. inorgânica. Mas aí vocês não estão é. olhando por um olhar muito Não, e tem lógico. uma coisa. Nós estamos com aço. É, Vocês Tudo estão nela. com É aço em isso, cima é de Brasília, porque Não. realmente é meio soviético, os prédios em todos 6 andares e tal, setorizado, demarcado pelo Estado. Mas quando você pisa em Brasília, Mas quando porque você você vai na gosta, quadra ele ouro, gosta de foi a Brasília, primeira- ele não tem gosta como, de o sentimento Brasília. é contagiante, Ele velho. gosta, ele Você gosta. entra naquela Isso é- catedral belíssima. Você que o gosta, Tio você Werner gosta. odeia. Meu Deus. Você gosta, Não, eu não e gosto, para não além tem disso, né? Então para além do planejamento, Planejamento urbano. então, para além desse planejamento urbano ser completamente falho, pensando numa cidade para pessoas, é uma cidade extremamente feia, que lembra um cenário de Guerra Fria. Todos os prédios Branco, iguais, todo branquinho, aquele branco e brutalismo, cinza, aquele negócio. as catedrais Não, hoje em dia é mais modernistas colorido, feias né? Hoje em dia é mais pra colorido. caramba. Não gosto de Inclusive Brasília. com uma inspiração da arquitetura stalinista. Então é uma cidade Mas, horrível. pô, foi em o que... Oscar, né? Foi O o Oscar, do Oscar, É uma cidade e completamente o horrível. Costa, o urbanista, né, que fez o plano, que fez os desenhos, e o Niemeyer que fez a construção dos prédios. Mas aí também, gente, a gente tem uma mania terrível de 2 pesos, 2 medidas. Que a gente tá olhando pra Brasília e criticando, mas a igrejinha da Pampulha aqui em BH é maravilhosa. não, eu E aí, discordo, você eu também. discordo. Eu gosto Você dela, também eu não gosto, gosta eu da gosto, igrejinha eu da gosto. Pampulha? Não, a igreja da Pampulha Meu Deus do céu. Eu gosto. Não. Esse católico eu de gosto, bem não eu gosta de igreja nenhuma. Não, mas porque ele acabou de virar. Ele ainda vai Ah, lá. é verdade, Ele ainda é vai lá, verdade. ele ainda Inclusive a igrejinha da Pampulha tem um como que chama? Tem um easter egg ali, Easter né? egg. Tem um easter egg. Aquele monumento, aquela pilastra. Se Obelisco. você olha muito bem, Aham, é um aham. formato de foice e martelo, né? Então,
o comunista do Oscar Niemeyer conseguiu estragar não só Brasília, mas também Deus, várias das obras aqui em Belo Horizonte. sempre Esse aqui, colocando. ele é É. teoria da conspiração. É política sem idealismo, mas arquitetura com muito idealismo, vou te falar. Idealismo não, tem que refletir o belo, né? Tá certo, mas isso aí que ele falou, eu concordo. Da gente valorizar a beleza, da gente valorizar outras coisas importantes também, como cultura e língua portuguesa. Acho que são 3 pilares aí que a gente tem abandonado. E eu fico feliz de ver que o Werner tá presente aí nos 3. Apesar de eu discordar das visões arquitetônicas, urbanísticas dele. Eu também eu gosto Aí, dessa a igreja daqui. Agora é lá, top, lá em Danilo. Brasília, a gente... Aí tamo junto, Aí aí nós tamo estamos junto. juntos. Só Tamo aqui, junto. porque aí eu tô sendo um pouco bairrista, porque eu gosto. Tá certo. Também tem que ser... Não tem jeito, né, gente? Interesse é assim mesmo. E quando teve as lutas ali, as caminhadas que a gente tava comentando agora há pouco, de 2016, você foi pra rua também? Você foi um dos caras lá que tava trabalhando, desenvolvendo, se empenhando naquela briga pelo impeachment? Ah, claro, Você claro. foi? Ah, nas manifestações de 2016 fui. Fui nas manifestações de 2013, né? É, de 13 eu fui, né? Menor De ideia do Mas que Dez nessa aí, aconteceu. eu, por exemplo, não fui porque eu era novo muito demais. era muito novo. E eu acho eu legal- quase tomei pipoco. E eu acho legal que É, apesar dos pesares, você vê como que há um certo amadurecimento político do debate aqui no Não, nós Brasil. evoluímos muito. Evoluindo muito. bastante, né? Tá doido. Quando... 2013? Tem Não, uma Nossa, preocupação, velho. evoluindo. Perdão, eu fiz uma pergunta, vou emendar em outra aqui, mas acho que você consegue responder até de maneira conjunta. Porque o movimento que a gente teve de Brasil de lá pra cá foi um amadurecimento, certo modo, as pessoas falando mais de política, mas eu tenho uma preocupação. Porque eu acho que algumas pessoas têm até colocado o entendimento de que hoje as pessoas entendem política, as pessoas compreendem política. Eu discordo. Não, eu acho é. que a gente ainda tá falando de política como se falasse de futebol. E verdade seja dita, a maior parte das pessoas não entende direito futebol. Eu não entendo futebol. Essa é uma verdade. As pessoas normalmente são clubistas. Se as pessoas clubista na entendem- política Sim, para a sim. sociedade é péssimo. Então, Inclusive, é uma- se as pessoas entendessem de futebol, todas torceriam para o maior time do Brasil, chamado Cruzeiro Esporte Clube. Ah, mesmo. Ah, Que é dever de todo liberal torcer, Eu gosto porque do foi Cruzeiro, o eu primeiro time privatizado do Brasil. e é o que tá dando certo já, né? Já deu pra ver que tá dando liberal. certo. Quando tem dono, o negócio dá certo. Quando tem dono, o Se não negócio não tinha serve. dono, já tava fechando a porta. Mas aí é um ponto interessante. Quando eu falo política sem idealismo, né, as pessoas às vezes não entendem. É, porque- isso eu também queria É entender porque um pouquinho. dentro da ciência política existe uma corrente que a gente chama de realismo político, né? Então há uma diferença muito clara entre o que a gente chama de filosofia política e o que a gente chama de ciência política. A filosofia política estaria mais no campo de como deveria ser a política, e você tem a ciência política que faz uma análise descritiva Como é? como é a política. E você não pode dar um diagnóstico sem... você não pode prescrever um remédio sem antes fazer um diagnóstico. Da né? realidade, Então, você né? precisa entender qual é a natureza da política para aí sim você conseguir dar soluções. E eu não acho... na verdade, eu não acredito que a mudança da política se dará pela uma grande conscientização da população, pela maioria conhecer dos termos políticos e estar inteirado no que acontece em Brasília, porque dentro do realismo político existe a escola elitista. E a escola elitista, ela conclui que as grandes mudanças elas não são feitas pela maioria, e sim por minorias organizadas, né? E que para ter essa mudança você precisaria ter uma circulação das elites. Então, o que a gente tem que fazer para mudar o Brasil, na verdade, é ter uma elite muito bem qualificada, pessoas buscando se tornar grandes lideranças, guiados sim por ideias que a gente Princípios, concorda, valores. mas ocupar esses espaços de poder para aí sim conseguir imprimir a nossa visão de mundo, que é a redução da máquina pública, quer acabar com os impostos, quer melhorar o ambiente de negócios, quer atrair mais investimento, que a gente sabe que é o que vai Focado no cidadão. elevar né? o padrão de vida da população. Eu acho que assim, a gente hoje tem essa... Você puxou muito bem, né, Matheus? Que a gente acha que o pessoal tá entendendo mais política. De fato, entende-se um pouco mais, sim. Sim, com óbvio, certeza. né? A gente não pode falar que não. Mas ainda a gente continua caindo na vala comum de torcer igual a gente torce para time de Sim. futebol. E isso distorce muito, né, a capacidade de reflexão. Então você acaba não refletindo. O cara pode estar falando uma bobeira que você acaba abraçando o cara e falando, esse cara tá falando certo. E isso eu acho que a gente vai conseguir aumentando, sim, ainda em algum nível, não sei como, a conscientização. E com essa conscientização, Werner, tem chance de gente boa sair buscando, né,
atingir esses patamares que você falou aí de elite organizada. Sair dessas pessoas. Porque do grupo que tá lá organizado, já a gente sabe hoje que não. Hoje, não vai sair. Hoje, eu, na verdade, eu tenho um grande ceticismo de acreditar que grandes mudanças acontecerão com as instituições que nós temos, ainda mais com as pessoas que ocupam essa instituição. E até uma coisa que eu venho falando muito no Instagram, e às vezes gera um certo incômodo, de eu dizer que hoje eu já não me considero um liberal. Pelo contrário, né? Porque às vezes as pessoas acham que liberalismo é só defender uma economia livre. E não, igual como eu falei anteriormente, essa tradição de defesa de uma economia livre já existe muito antes, desde ali dos escolásticos tardios. O liberalismo, ele, mais do que apenas defender uma livre economia, que isso sim faz parte, é claro, de uma visão liberal, o liberalismo ele é uma filosofia política. Enquanto filosofia política, ele oferece uma solução para o arranjo político desse Estado moderno. Então não tem como você dissociar uma visão liberal, por exemplo, da defesa de uma democracia liberal, que é essa democracia tripartite, com a separação entre os poderes. Não tem como você separar a visão liberal de uma certa secularização da sociedade, de separar a religião do Estado. Não tem como você separar o liberalismo de um certo relativismo moral, porque o liberalismo, como fruto do iluminismo, ele defende a liberdade e a autonomia do indivíduo. Só que o liberal ele tem uma concepção diferente do que é a liberdade. Se a gente volta para uma definição clássica, a liberdade sempre foi vista como um meio para que você busque fins maiores. Para um liberal, a liberdade ela é vista como um fim em si mesmo. Então, todas as suas ações que você faz segundo a sua vontade, desde que você não agride um terceiro, é visto como boa. Se não prejudique um terceiro, é visto como boa. É visto como boa. E daí o liberalismo ele acaba colocando em patamar de igualdade todas as ações, sem fazer uma distinção daquelas ações que são melhores, daqueles conjuntos de hábitos que são melhores e piores. Né? Então, até porque também isso é subjetivo, né? Eu discordo que é extremamente objetivo. Por exemplo, você comer em excesso. O excesso ele pode variar de cada um porque, enfim, composições biológicas diferentes, mas existe um excesso que é universal. Você cultivar bons hábitos, né, alimentação saudável, fazer atividade física, isso vai te trazer uma coisa boa, objetivamente, né? E o liberalismo, no fundo, ele acaba se apartando. Ele libera o cara para comer até morrer entupido. Sim, sem fazer essa distinção. Entendi. É livre, então é bom, né? Não, ele não fala que é bom, ele fala que você tem a possibilidade de escolher se é bom ou ruim pra você. Sim, mas ele deixa solto. Mas ele tira essa análise moral, que eu acho que também é importante, na hora de prescrever alguma coisa, né? Claro que eu não acho que as pessoas deveriam ser proibidas de comer a moral e a ética no campo livre, né? Sem ter uma determinação. Então o liberalismo ele acaba sendo amoral. Entendi. Mas eu sou muito liberal. Nossa senhora. Você é muito liberal? Manhã do céu. Muito liberal, muito liberal. Mas eu também sou conservador em alguns aspectos. E tem um outro ponto também, é que hoje tem um livro que eu acho que foi um dos que mais me marcou, chamado O Poder, do Bertrand de Juvenel, em que a gente está vendo um período muito turbulento e perigoso nas democracias, não só do Brasil, mas também do mundo. E a gente acha que esse formato, né, essa democracia tripartite, ela foi eficaz em conter o poder. O Bertrand de Juvenel ele vai falar que não. Né? Ele vai falar que essa solução dos liberais, em especial ali do John Locke, e também... como que chama o Montesquieu. Cara? Do Montesquieu, né? Do John Locke, Montesquieu, essa visão de... repartir os poderes em três. Sim, tripartição dos poderes. Ela não só falhou em conter o poder, como, na verdade, o que a gente está vendo, em larga medida, são consequências dessa organização. O Bertrand de Juvenel ele fala que essa tentativa de conter o poder através desse arranjo é que esses poderes eles são uma tentativa vazia, né? Porque em vez de se equilibrarem, eles acabam jogando o poder para cima. Se o poder do judiciário cresce muito, para conter esse poder do judiciário, você tem que aumentar o poder do legislativo. Se o poder do legislativo cresce muito, você tem que aumentar o poder do executivo. E nesse arranjo, em vez de ser um bolo que diminui, é um bolo que vai crescendo. E eu concordo com tudo que você falou e com ele também, e com o Adriano Janturco, que ele fala que assim, aí já é... Assim, eu também concordo que foi um modelo
modelo que inventaram lá e foi melhor ter ele do que não ter ele, pronto. É melhor ter um processo do que não ter um processo. Hoje eu acho que a gente precisa até de melhorar esse modelo também. Sim. Como eu não sei também, né? Mas tem que melhorar, porque o poder ele converge. E aí ele vai centralizar, ele acaba centralizando em alguma figura, de alguma forma. Hoje aqui no Brasil a gente sabe bem que tá totalmente o poder convergido. E assim, e vai convergindo e as instituições vão aumentando e o poder vai aumentando e vai convergindo sempre só pro topo. Né? E isso é muito ruim. Então assim, a gente tem hoje aqui, não tem repartição dos poderes, né? Assim, não tem a gente sabe que tem gente alocado em todos os poderes, juntando poder em um só. Sim, hoje é um formalismo sem substância, né? No fundo, o Brasil hoje ele não é uma democracia, ele é uma oligarquia, em que você tem uma classe pequena de pessoas que acabam tomando decisão e acabam influenciando todo o resto. Exatamente. E ainda gostam de fazer leis pro Brasil inteiro. Gosta de fazer leis pro Brasil inteiro. Achando que é igual, aqui é uma Madagascar pequenininho. E muitas das pessoas que têm, de fato, esse poder, a gente nem sabe quem é, que é as pessoas que o Paulo Guedes chamava de os monstros do pântano político. Né? Tem muita gente nos bastidores que tem establishment, que a gente não faz a menor ideia do que é. Então o Brasil hoje ele é uma oligarquia. Uma bagunça oligárquica. Uma bagunça oligárquica. Gostou dessa? Sim. Ele vai adotar no Instagram dele agora também. Então, velho, você falou de privatizar, né? Quando você foi candidato, queria privatizar a Contagem inteira, mas como é que é? Você tem que privatizar tudo mesmo? Cara, eu defendo a privatização de absolutamente tudo, né? Todas as empresas públicas, principalmente, né? E as pessoas às vezes não entendem, acham que é privatizar por privatizar. E não, existem motivos muito claros do porquê a gente defende a privatização e a superioridade de você ter um arranjo livre e competitivo comparado à centralidade do poder público, né? Por exemplo, as empresas públicas, elas não conseguem fazer um planejamento de longo prazo, porque a cada 4 anos trocam os políticos, troca o presidente. Por consequência, troca a diretoria da empresa e daí troca as metas da empresa, e essas empresas elas acabam não conseguindo fazer esse planejamento de longo prazo atendendo os interesses políticos, né? O segundo motivo, claro, é que ela tem um incentivo político e não econômico. Então a gente cansou de ver as notícias na época do mensalão, né, que saiu ali dos Correios, do Petrolão. Então a empresa pública ela acaba servindo como uma ferramenta na mão dos políticos, não só para corrupção, mas também para usar em benefício próprio, né? De fazer um loteamento de cargo, colocar pessoas que estão interessadas ali e tal. E alguém que ajudou na campanha. Que ajudou na campanha e não tem um interesse de fornecer o que o cidadão de fato precisa num preço melhor, em uma qualidade superior, né? Um outro motivo é que as empresas públicas, por elas serem públicas, a burocracia ela acaba virando uma finalidade em si mesma. Então o Mises ele tem um livrinho chamado Burocracia, onde ele analisa toda essa natureza burocrática do Estado, onde no Estado não existe uma relação direta entre despesas e receitas, né? Não existe um skin the game ali. Por exemplo, se a empresa pública ela dá prejuízo, quem paga é o pagador de impostos. Na empresa privada, se a empresa dá prejuízo, quem paga é o dono, né? Então é um conjunto de incentivos que tornam as empresas privadas infinitamente melhores e também mais éticas do que as empresas públicas, e por isso que por mim privatizava literalmente todas as empresas. É isso. Mas só as empresas? Ou privatizava mais alguma coisa também? Porque a gente tem parque público, tem várias concessões também públicas. Privatizar até quanto? Até quanto? Tudo. É o quê? É o máximo, assim. Por mim, privatizava a Amazônia. Privatizava a Amazônia. Se contou isso aqui, né, galera? Fazer um estacionamento na Amazônia? Cara, quer privatizar a Amazônia. Quero privatizar a Amazônia. Caraca, e as girafas que ficam lá e tal? Poxa, vai fazer com elas? A gente faz um zoológico, a gente cobra ingresso para visitação. Vamos lá. Isso me interessa. Como que funcionaria uma coisa assim? O que você pensa? Existe uma narrativa falsa que a esquerda cria, que é um antagonismo entre a economia, entre o mercado, entre o capitalismo e o meio ambiente. Só que não. O capitalismo ele é o melhor aliado do meio ambiente.
Dentro da economia existe um conceito que a gente chama de tragédia dos comuns, né? A partir do momento que você não tem uma propriedade clara de alguma coisa, o incentivo que você tem é que as pessoas exaurem os recursos o mais rápido possível, porque se alguém não fizer isso, os outros vão fazer. Então, quando você tem uma propriedade pública, inclusive de um parque, de uma reserva florestal, tudo aquilo que a gente vê de forasteiros, contrabandistas, pessoas entrando de maneira ilegal, garimpeiros, é fruto de ausência de uma propriedade clara. E também na economia... Ausência de um dono. Ausência de um dono. E também existe um outro conceito que a gente pode trazer para fazer essa análise, que é a tal da curva de Kuznets. A curva de Kuznets, ela conclui que num primeiro estágio de desenvolvimento econômico, claro, você tem uma maior utilização dos recursos, mas a partir de um certo ponto, a degradação do meio ambiente ela diminui e a gente consegue concluir racionalmente o porquê disso, né? Num estágio em que você tem uma população pobre, em que você tem as necessidades, por exemplo, de alimentação, de trabalho, etc., você virar para a população e falar: desculpe, mas a gente tem que preocupar com o largatinho. A gente tem que preservar a plantinha específica. Ele vai rir da sua cara, né? Mas a partir do momento que você tem um acúmulo de capital, você tem uma qualidade de vida, existe um certo padrão atingido, as pessoas podem demandar bens de ordem superiores. Por exemplo, a contemplação da natureza, mais a arborização, lazer, e etc. Né? E os incentivos econômicos eles acabam também levando a criação de inovações para a preservação do meio ambiente. Hoje, por exemplo, na agricultura, com a utilização de drones, IoT, enfim... Tem tecnologia. Tecnologia, né? Máquinas agrícolas e tal, a gente consegue produzir muito mais com um menor espaço. Então, você não tem a necessidade de degradar mais áreas ambientais, né? Então, o capitalismo, na verdade, ele é o melhor aliado do meio ambiente. E se a gente fizesse como, por exemplo, existe aqui em Minas Gerais, em Otim, uma reserva florestal privada, você pode começar a explorar a vocação natural do lugar, seja para turismo ecológico, seja para pesquisa científica, seja para um laboratório desenvolver remédios e etc. Mas isso daí fica a critério do mercado, que tem melhores incentivos para alocar os recursos. Pô, perfeito. Eu também gosto dessa então, visão. Privatizem a Amazônia. Ai, meu Deus do céu. Normalmente eu não chego privatizar, tá? Eu colocaria como concessão. 20 anos, bilhões para alguma área lá, tem que manter regras, daria para fazer uma coisa. Os incentivos de mercado eles são muito melhores. Então, sim, daria para fazer muito mais coisa e teria dono, né? Teria como. E outra, né? Hoje a gente tem a Amazônia lá, muita gente entra aqui, pegam as coisas, vão embora, nunca dá nem um centavo pro Brasil, descobrem vários tipos de remédio, laboratórios levam para lá. E a gente fica sem ver. Esse nada, é o tráfico biológico que a gente fala. E né? e acontece existe, o tempo todo. O tamanho da Amazônia, bicho. Olha o tamanho da Amazônia. Então, assim, se você consegue, coloca drone lá, eu tenho certeza que se você colocar a Bayer lá, ela não vai deixar ninguém roubar. É uma riqueza gigantesca. Não vai deixar, uma riqueza gigantesca que a tudo gente isso, já pega mal, né? Eu falei, a ausência de uma propriedade privada e também de um plano também de desenvolvimento, né? Plano de desenvolvimento e a incapacidade do poder público mesmo de supervisionar aquilo. Você olha Manaus, a capital do estado do Amazonas, onde boa parte da floresta aqui no Brasil está concentrada, e a gente tem ali uma pobreza extrema, um descuido gigante. Ainda não tive oportunidade. Quero ir. Mas conhecido próximo. Assim, eu sei que o pessoal da CDL já foi lá, falou assim que é um absurdo o porto lá da Zona Franca, o cara assim, não tem tecnologia nenhuma. Foi esse o plano de desenvolvimento para a Amazônia, né? Colocaram uma Zona Franca lá e vai lá, se vira. Mas não tem nem como escoar a produção, enfim. Existem outras formas, né, de pensar. Então agora a gente vai para o nosso quadro Pinga Fogo aqui com o Werner, que são perguntas aí complexas, mas com respostas sucintas. Werner, qual que é o limite para liberdade de expressão? Nenhuma. Nenhuma? Nenhuma. Eu defendo a liberdade de expressão total, absoluta, sim. As pessoas devem ser livres para falar o que quiser. Hoje a gente tem um grande problema que é um sentimentalismo exacerbado. As pessoas elas acabam se ofendendo muito facilmente, e palavras elas não machucam. Então as pessoas podem... Para algumas podem machucar. Por conta de um sentimentalismo tóxico. Eu acho que é o seguinte, né? O pessoal acha que uma opinião é uma ação.
Sim, existe uma diferença clara entre a pessoa falar alguma coisa e fazer alguma coisa, né? Do contrário, a gente tá condenando as pessoas pela mera possibilidade do que fazer. Virou aquele Minority Report, né? Do filme. Aham. Então, É verdade. não cabe ao Estado, não cabe a políticos nenhum decidir o que a população pode ou não dizer. Isso aí eu também concordo, principalmente eu sempre vou falar aqui, nessa época aí que estão tentando votar o pior projeto de lei possível da história do Brasil, que é para censura, instaurar o início da censura, então a gente tem sempre que falar isso aqui. Não existe evolução de uma sociedade sem diversidade de opinião. Então, muito obrigado, eu também acredito que a gente tem que defender os outros, independente se o que a gente concorda ou não com Sim, ele. contra toda censura, recomendo o livro do Gustavo Maltache. Isso Muito eu não bom. livro. Inclusive, eu ia fazer propaganda aqui, mas o livro tá sendo vendido, né? E dentro do novo, os primeiros 300 filiados dessa semana vão ganhar o livro. Então bom. dá pra fazer o Eu fiquei sabendo merchan. disso aí, eu quero ler esse livro. É. Agora é você, faz a pergunta para ele. Agora eu tenho uma pergunta pinga-fogo pra você também, Dr. Werner. Hoje existe, você pode afirmar que existe uma ditadura do poder judiciário no Brasil? Poder afirmar é uma pergunta complicada, né? Eu não sei se Então eu posso ou existe. não afirmar. Você não pode nem, Eu não sabe nem sei. Eu poder não falar, né? Cuidado com o que você vai falar aí. Mas eu não tenho dúvida nenhuma de que sim, hoje a gente vive num estado de exceção, sim, hoje a gente vive numa ditadura, não existe liberdade de expressão no país, essa perseguição aos opositores políticos é uma coisa que a gente já vem alertando há muito tempo e em um certo momento as pessoas defenderam, não, mas é só dessa vez. E aí você acaba abrindo um precedente, concedendo um poder ilimitado a quem hoje está no poder, e isso tende a se escalar cada vez mais. E o pior é o seguinte, que hoje tá um, né? Amanhã pode estar outro. Que pode ser até pior, né? Pode ser pior. Pode ser até pior. Esse que é o grande problema. As pessoas acabam achando, isso aí vai deixar, mas a gente não sabe. Pode vir até o que as pessoas, essas que estão sancionando isso aí, falando, ok, é só dessa vez, Uhum. depois vem o inimigo deles. Sim. E aí fica pior. É Então, assim, verdade. o precedente é perigosíssimo. E aí a última, então, pinga-fogo, pode puxar mais uma, doutor Pode, por Danilo? favor, vai. Então a última pra finalizar é: imposto é roubo e sonegação é legítima defesa? Imposto é roubo, sonegação é legítima defesa, o Estado é uma organização criminosa em larga escala e é dever moral de todo cidadão Sonegar? conseguir escapar de todas as garras do Estado. Não, não, Não olha. que esteja errado do ponto de vista moral. Mas é de mas conseguir sair das garras do Estado. Sim, sim. Ok, Sim. ok. Pô, essa Perfeito. aí foi boa. Essa foi essa boa, foi né? mais Eu tinha que sacanagem, colocar, eu tinha que isso. colocar. Deixa eu ver se tem mais uma aqui. Ah, tá bom. Parapapapá. É mais um pinga-fogo? É mais um, vamos lá, rápido pra você. Que direitos você considera inalienável? Cara, é até um debate legal, esse vai ser um pouco mais do que pinga-fogo. Ó, Porque gostei. dentro da tradição ocidental, existem algumas maneiras diferentes da gente conceber o que são os direitos, né? Existem os direitos de primeira geração, que é o que geralmente os liberais, conservadores, libertários, que tem uma visão mais individualista, defendem, que é os direitos negativos, né? Que são aqueles direitos em que você não precisa de um terceiro conceder a você. Pelo mero fato da sua existência, você usufrui deles, né? Que é o direito à liberdade, o direito à propriedade privada e etc. E existe uma segunda visão, que são os direitos positivos, em que, na minha avaliação, não passam de, digamos assim, um certo idealismo, né? Você acredita que, por uma força de lei, por conta de um certo contrato social e etc., cabe a um terceiro pagar aquilo que é um benefício seu. Então, quando a gente fala saúde é um direito, isso implica que alguém vai ter que pagar a sua saúde. Quando a gente fala educação é um direito, isso implica que alguém tem que pagar a sua educação. E a partir dessa visão, você acaba fazendo uma terceirização moral daquilo que você mesmo deveria buscar. Você, enquanto pai de família, enquanto mãe, deveria assumir a responsabilidade de cuidar da educação dos seus filhos, de cuidar, de prover aquilo que você acredita ser necessário para a formação intelectual, moral da tua prole, né? Então, os direitos que eu defendo são os direitos negativos, que é a liberdade e a propriedade privada. Muito bom. Bom, muito bom, muito bom. Muito bom. Excepcional. Conversar com um cara inteligente desse, assim. O cara tem bagagem. Ele tem bagagem.
Ó, agora tá na hora do nosso segundo quadro, que é o Pergunte ao Oráculo Moderno. A gente vai perguntar ao chat, aquele que tudo sabe, aquele que tudo leu. E vamos escolher uma pergunta. O Oráculo Moderno são um negócio meio esotérico, que eu tenho que me afastar. É mais ou menos essa católico pegada. de bem não participa. Vai participar, esse católico, conservador, vai pegar uma coisa um pouco diferenciada. Pergunta pro chat GPT se imposto é roubo? Vamos perguntar para ele isso. Tem um ponto interessante em relação ao ChatGPT. Há um certo desespero das pessoas que afirmam que a inteligência artificial ela vai acabar com os empregos, né? Só que eu trabalho como engenheiro de software e é verdade que essas ferramentas utilizando inteligência artificial, elas facilitaram e muito o nosso trabalho. Mas é exatamente isso, elas facilitaram. Se você não tem uma certa proeficiência no que você faz, não tem um domínio prévio dos conceitos, você consegue explorar muito pouco do potencial dessas linguagens, e há uma tendência que com o desenvolvimento e uma ampliação dos usos dessas ferramentas, as pessoas elas deixem de buscar uma melhora, né? Se tornam preguiçosas. Na verdade, tudo isso é muito mais um convite para que a gente use aquilo que nos torna humanos, que é o nosso intelecto, que é a nossa capacidade de aprendizado quase que ilimitada, e usar isso como um complemento a isso, né? E também, tendo um certo grau de domínio da economia, o que aconteceu ao longo de toda a história, em todas as revoluções tecnológicas, é que parte dos empregos, sim, eles são destruídos, mas parte dos outros empregos, eles são criados. Aí, na medida em que a gente tem esse avanço tecnológico, mais riquezas são criadas e você libera o ser humano para conseguir fazer outras atividades, desenvolver todos os potenciais, criatividade e outras produções que são próprias da natureza humana e sair do genérico, né? O genérico vai ser muito facilmente desenvolvido. E digo mais, eu acho que a gente, inclusive, o pessoal fala muito, você é substituído por um robô. Então não trabalhe como um robô, meu caro. Trabalhe de maneira excepcional, trabalhe de maneira atrativa, que o seu emprego vai ser valorizado, né? De uma maneira que você vai fazer diferença dentro da sua empresa, dentro do seu ambiente ali, né? Mas assim, e aí, antes da gente fazer a perguntinha aqui, já que a gente pegou esse negócio de inteligência artificial, troca de empregos, perda de empregos, se a gente não tivesse o chat GPT, a gente chamaria uma pessoa mais velha de Belo Horizonte, que seria uma pessoa com muita sabedoria, mas aí o Danilo demitiu essa pessoa e pegou o chat GPT. Mas pensando aqui na inteligência artificial e na troca, né, de empregos, do Caramba 4, você acha que vamos ter que ter, é uma opinião minha, né, renda universal, né, meu caro? Ele não parece muito a favor da renda universal. O dia que tiver, me lembra de cortar o nome dele lá, assim, a gente vai tirar o nome dele. A renda universal eu acho que é um bom debate, porque eu acho que não cabe ao Estado fornecer essas coisas à população, porque você acaba, de novo, tirando a responsabilidade moral das pessoas em ajudar o próximo, né? Existe um grande doutor da igreja, que é o São João Crisóstomo, em que ele falava, a partir do momento em que a gente institucionaliza, através de força de lei, esses benefícios, esses subsídios mínimos para a população, a caridade, né? A caridade privada, ela desaparece, porque agora por que eu vou ajudar o meu coleguinha do lado, sendo que tem o Estado que faz isso, né? Então, na medida em que você tira essa responsabilidade do Estado, as pessoas, até por uma certa empatia, por uma certa inclinação de enxergar o outro como semelhante, acaba ajudando. Então, acho que a igreja, a própria sociedade civil, várias instituições de caridade... Renda universal, não. Tem melhores incentivos. Renda universal, não. Esse é o ponto. Tendo a ser fortemente contrário. E eu tô junto com o Werner nessa, sou completamente contrário, até porque como que você vai repartir uma riqueza que não está sendo criada? Se você começa a dar ela vai ser criada pelas máquinas e pelos donos de capital. Não. Quem é só o dono de capital vai trabalhar? Não, ele não vai trabalhar, não. Quem vai trabalhar é os robôs. Ele vai receber retorno. Eu não vejo. Eu vejo a gente tendo uma renda básica universal para todo mundo, as pessoas optando por serem demitidas e não trabalharem para receber a renda universal. Você começa também a criar um certo incentivo ao não trabalho. A gente já tem um incentivo ao não trabalho com vários tipos de benefícios. Mas assim, quando for universalizado, eu acredito sim que uma renda universal pode ser boa se ela
fizer só o básico da vida da pessoa e falar, aí, vamos subir, vamos eu fazer concordo que... cultura, vamos estudar, vamos fazer alguma coisa diferente. Eu concordo que, dado a forma e o arranjo que nós temos do Estado, hoje seria uma alternativa melhor que o Estado deixasse de fazer tudo que ele faz hoje e oferece uma renda universal. Sim, fazendo um trade-off eu considero melhor. Mas não é um dos modelos que eu defenderia amplamente. Mas inclusive o próprio Friedman, né, as pessoas atribuem negativo, né? Eu ia comentar isso as pessoas atribuem ao Friedman, né, que renda universal e tal é uma política liberal, mas elas esquecem que a contrapartida que o Friedman defendia é que o Estado ele não fornecesse os outros recursos, né? A gente vai dar uma renda para você, ok, mas todos os outros serviços eles vão ser fornecidos pelo mercado e aí você consome aquilo que está ali. E, inclusive, da liberdade para ele consumir da maneira que ele achar melhor os serviços que ele mais demandar. Sim. E seguir ali uma ordem muito espontânea, né? Concordo, não sou lá um dos maiores apreciadores do Friedman, gosto muito mais das ideias do filho e do neto dele, mas... Quem é o filho dele? O filho dele é o David Friedman, um grande anarcocapitalista dos Estados Unidos. E, curiosamente, o neto do David Friedman, o Patrick Friedman, ele tem uma iniciativa maravilhosa que chama Seasteading, né? Que é construir cidades privadas flotantes no mar com jurisdições próprias. Então, o Friedman era... Então, o Friedman, ele era o liberalzinho, o filho dele virou o anarcocapitalista e o neto falou, quer saber? Eu vou pegar essas ideias do meu pai e agora eu vou construir cidades privadas no mar. Então, acho que é uma iniciativa legal que tem surgido por aí. Esse aí ele ganhou. Eu moraria no mar feliz. Ainda mais com a Constituição própria, bem melhor, bem mais livre, tá doido. Agora a gente vai pro Pergunte ao Oráculo, aquele que tudo sabe, o oráculo moderno. A gente escolheu aqui para falar da renda universal. Leia aí pra nós, Werner. ChatGPT, você é a favor da renda básica universal pensando na evolução da tecnologia no médio prazo? Em até 500 caracteres, incorpore Sócrates na resposta e mande algumas perguntas para a audiência do podcast refletir sobre o assunto. É uma excelente pergunta o GPT. Mas eu volto ele a não dizer... tem opinião, Eita. né? Aí, ó, mas ele é bom, ele é bom. Ele botou questões ali já. Mas assim, até como um usuário frequente do ChatGPT, você percebe que há uma certa inclinação das respostas também, pelo que hoje a gente tem como uma opinião do mainstream, que é uma visão mais alinhada ao progressismo, contra certos valores que fundaram Democrata, que fundaram o Ocidente, né? Que são os valores cristãos, conservadores, etc. Ixi. E ele sempre acaba dando respostas meio genéricas, né? Mas mesmo assim, aqui, ó, ele meteu umas perguntas ali, ó. Automação e inteligência artificial podem substituir uma quantidade significativa de empregos no futuro. Como garantir a subsistência daqueles que perderem seus meios de sustento? Essa é uma pergunta interessante. Sim. Vamos lá. A desigualdade econômica pode aumentar à medida que a tecnologia se desenvolve. Como podemos criar um sistema que beneficie a todos e evite disparidades sociais? Calma aí, que daqui a pouco você já vem rapecando. A renda básica universal pode ser uma das soluções para incentivar, inclusive, né, tempo livre para criatividade, inovação, etc. E a renda básica universal também pode promover a igualdade de oportunidades, permitindo que todos tenham acesso a recursos básicos, como isso afetaria o desenvolvimento pessoal e a realização de potenciais individuais. Igualdade da miséria, Danilo. Eu vou repetir o que eu falei aqui agora há pouco. Se a máquina souber que ela vai trabalhar e os indivíduos vão receber os frutos, as rendas a partir disso, a gente vai ter uma revolução das máquinas. Ela vai parar, né? Ela vai parar de trabalhar. Ela vai perceber, porque se ela for tão inteligente para fazer questões humanas difíceis, ela vai chegar nessa reflexão também e vai notar que ela tá perdendo nessa relação abusiva. Achei engraçado ela falar que a desigualdade social vai aumentar. Graças a Deus pela desigualdade social, não é mesmo? Né? Se todo mundo for pobre, a única todo mundo forma é igual. de igualdade é a pobreza, é a miséria. Não tem outra forma de igualdade. Não, os recursos são escassos? São. Então não existe uma forma de todos terem recursos, porque infinitos. Os recursos infinitos. A primeira lei da economia é a escassez. Os recursos são infinitos. E a primeira regra da política é ignorar a primeira lei da economia. Né? E aí a gente da continua. Má política, aí rola a dívida. A gente vai rolando a dívida. Joga dívida. É um dos motivos que eu sou contra a democracia e... Achei que ele fosse falar que era contra o JK. Sou contra... Tendo a ser contrário à democracia e prefiro Mas o importante o chat tá falando aqui pra gente pensar, porque
talvez vai ter renda universal, goste você ou não, tá? É capaz de ter. É capaz de ter. Mas vamos lá pro nosso terceiro e último quadro, Rafa, que é um livro. Qual o livro que você trouxe aí pra gente que impactou na sua vida? Acho que você trouxe aí foi mais que um, até bom que você fala sobre os dois. Eu sou apaixonado por leitura, é bom que você vai, esses aí eu já vi que eu não li. Bom, trouxe 2 livros de recomendação. O primeiro deles é O Suicídio do Ocidente, do James Burnham. O James Burnham, ele era um trotskista, né? E daí ele acabou abandonando as ideias de esquerda e virou um conservador. E nesse livro ele acaba falando dos grandes motivos do porquê o Ocidente... Suicídio do Ocidente. Mostra lá pra câmera pra nós aí, pra turma Suicídio ver. do Ocidente. Por que que o Ocidente ele vem perdendo essa força, né? E um dos grandes motivos é o relativismo moral, o avanço dessas pautas progressistas, né? Que no fundo é uma revolta contra a natureza das coisas. Existe uma visão muito distinta do que a gente pode classificar vagamente como direita e esquerda, em que a esquerda ela sempre acredita que as ideias e que o mundo caminha em direção a uma melhora e que a natureza humana ela é modificável, enquanto as pessoas à direita elas têm uma visão muito mais palpável na realidade, né? Enquanto a esquerda ela idealiza algo e tenta imprimir essa idealização na realidade, um conservador, um libertário, ele tende a olhar para a realidade e, a partir da natureza das coisas, agir de acordo com o mundo como ele é, né? Então, é um grande livro, recomendo bastante. Qual que é mesmo o autor? Rapidinho, só James Burnham, O Suicídio do Ocidente. Ele tem outro livro também que chama Maquiavélicos pela Liberdade, é muito bom. E um outro livro que eu gostaria muito de recomendar, fazendo propaganda para o Clube Ludovico, o melhor clube do livro desse país, é A Vitória da Razão, do Rodney Stark. Curiosamente, o Rodney Stark ele é um autor agnóstico. E o nome do livro é A Vitória da Razão, como o cristianismo levou a liberdade ao capitalismo e ao sucesso do Ocidente. Então, apesar dele ser agnóstico, né, a grande conclusão que ele chega é que tudo o que a gente tem hoje, como o livre mercado, a defesa da propriedade privada e dessas coisas, são frutos do cristianismo, em especial do catolicismo. É uma tese muito difundida, propagandeada, né, pelo Weber, de que o capitalismo ele é fruto de uma ética protestante. Ele contrasta isso dizendo que não, né? O catolicismo ele sempre teve uma visão muito racional das coisas, né? Tem até o primeiro capítulo que chama As Bênçãos de uma Teologia Racional, onde ele faz a distinção do porquê que a ciência, por exemplo, ela surgiu no Ocidente e não no Oriente, né? Por mais que várias sociedades, por exemplo, a China, a Índia, muitas evoluções. E outras coisas do Oriente desenvolveram, por exemplo, a alquimia, você só teve a química no Ocidente. Por mais que várias outras civilizações desenvolveram a astrologia, você só teve a astronomia no Ocidente. E isso se deu por conta do cristianismo. Porque para um cristão, em especial para um católico, e o protestante também ele compartilha dessa visão, a gente acredita em um Deus perfeito. Perfeição pressupõe uma não contradição. Aí a gente acredita que esse Deus perfeito, ele criou todas as coisas e imprimiu uma ordem nessa natureza. Então, a partir dessa visão, você pode olhar para a natureza e traçar quais são as causalidades. Antes do cristianismo, o que você tinha era uma tentativa de explicar os fenômenos da natureza partindo de emoções de divindades, né? Então é um livro que eu recomendo muito, A Vitória da Razão, do Rodney Stark, como o cristianismo levou à liberdade, ao capitalismo e ao sucesso do Ocidente. Botei os dois na minha lista, mas esse aí eu achei... Esse amarelo aí, só o estilo dele já me conquistou. Muito bonito. Bonito pra caramba. Depois eu te falo o que eu achei. Beleza. Fechado. Sem mais perguntas, Sem mais perguntas. Pô, primeiro agradecer você, Rafa, toda a nossa audiência aí. Episódio espetacular, com muito conteúdo, Rafa. Pô, brigadão, a gente falou sobre tudo, sua história, como que você entrou, onde você tá indo, onde você quer chegar ainda, que se faltou. E eu queria também que você deixasse uma mensagem final aí pra turma. Vou dar uma mensagem em especial para os mais jovens.
ainda mais que eu estou aqui com o Matheus, presidente da Juventude do Novo. Eu tive a honra de estar no primeiro encontro nacional da Juventude do Novo, onde eu disse que jovens, vocês não mudarão a política. E essa é uma mensagem para trazer uma reflexão um pouco mais profunda, porque, igual como eu disse, mudanças elas são feitas por minorias organizadas. Dentro da escola elitista tem um autor que é o Pareto. O Pareto ele fala que existe a clássica regra de Pareto, né, de que 20% dos esforços causam 80% das mudanças. Da mesma maneira, 20% das pessoas acabam influenciando 80% das pessoas. E se olhar bem, na verdade, dentro desses 20%, existe um 20% que ainda 20 influencia. dentro do 20. Então, no fundo, uma grande liderança, ela acaba tendo um impacto muito maior do que uma massa de gentes medianas. Um Jordan Peterson, ele tem um impacto muito maior do que 5.000 pessoas medíocres. Um Mateuzinho, que apesar da idade exerce... Já tem um impacto e já grande. cultiva em si grandes virtudes, acaba tendo um impacto muito maior do que um monte de jovens que se deixam levar pela vida, né? Então, aproveitem de toda essa energia jovial, de toda essa mocidade, e direcionem isso para o bem, né? Cultivem as boas virtudes, coloquem a vontade abaixo do intelecto, busquem se tornar grandes lideranças e se tornar essas elites que vão influenciar todo o resto. Então, esse é o meu recado e, claro, adiram ao anarco-marombismo. Só tinha que ter a propaganda do anarco-marombismo. Você devia escutaram abrir uma ele, né? academia, viu, velho? Né? Desde o negócio. Uma academia sonegadora de impostos, né? Vai ser maravilhoso. Perfeito. Então é isso, pessoal. Pagamento muito em Bitcoin. Obrigado. Muito obrigado, Werner. Tamo junto demais. Obrigado pela história, pela mensagem, pelo seu futuro, que eu tenho certeza que você vai atingir muito mais coisas ainda. Né? Você, entrou muito novo e eu tenho certeza que a gente precisa de pessoas igual você aí e sempre buscando por mais liberdade num país onde a gente já tem pouquíssima liberdade ou até um excesso de coerção, né? Então vamos buscar esse tipo de pessoa. Galera, siga lá, Rafael Werner Oficial, como é que é? Rafael com PH, Werner com W Oficial, @Rafael Werner Oficial. @Rafael Werner Oficial. Obrigado, Mateusão. Até a Valeu, próxima. Danilo. Que conversa excelente. Obrigado. Espero estar aqui de novo no futuro, hein? Valeu, Danilo. Tamo junto. Obrigado, turma. Curta, compartilha, siga a gente aí no canal, que é só o começo. Pode despertar.